Feliz, feliz sábado, igreja. Estamos felizes porque estamos mais uma vez no dia sagrado na presença de Deus. Saudamos a igreja, não é? Com a paz do Senhor, e saudamos também os nossos ouvintes que estão aí ao vivo conosco, adorando a Deus também nessa noite. Bem? Nós estamos num projeto de 10 dias de oração. Não poderia haver um projeto melhor para se iniciar o ano, não é verdade? Estamos apenas no segundo mês do ano de 2022 e começamos bem o mês de fevereiro, não é assim? Estamos buscando auxílio do alto, 10 dias de oração com 10 horas de jejum. Essa é uma receita dada pelo próprio Deus, para vencermos as dificuldades somente com jejum e oração. Quaisquer que sejam as dificuldades, o hino diz que não precisa chorar, porque Deus está alerta. Amém? Nós temos um Deus que cuida de mim e de você a cada momento da nossa vida. Nós não somos obra do acaso, nós somos o grande projeto do Deus Criador. Foi para adorá-lo que Ele nos trouxe nessa noite. Foi para adorá-lo que Ele nos criou. Obrigada. E por isso nós estamos aqui. Hoje, a segunda noite desses 10 dias de oração. O tema é... Vocês sabem qual é o tema de hoje? Pessoal aí do som. O dia do juízo. O dia de juízo. Quando ouvimos falar em juízo, muitas pessoas, ou mesmo nós, ficamos angustiados, temerosos. Assim, quando se fala em juízo, dia do juízo final. E as pessoas ficam apreensivas. Existem filmes aí mostrando coisas terríveis, não é assim? E quando a gente diz que o dia do juízo está escrito no livro do Apocalipse, as pessoas entram em pânico. Não querem nem ouvir falar, né, Daniel? Esse livro que conta coisas terríveis. Mas, irmãos, é um livro excepcionalmente maravilhoso. E conta o futuro. E somos nós que escolhemos. Em que futuro estaremos? A Bíblia traz informações sobre o juízo. Informações estas que nós precisamos compreender. Não é verdade? Precisamos sim compreender. A essa igreja foi dado um privilégio tremendo de ter anunciado por Deus o que vai acontecer no futuro. Não para que sejamos, cheios de orgulho, mas que estejamos preparados e que preparemos outros para que no dia do juízo estejamos entre os salvos. Nós sabemos que por ocasião do pecado no céu, Lúcifer colocou dúvida no caráter de Deus. Não foi assim? Quando houve rebelião no céu. Mas qual é realmente o propósito do juízo? Por qual razão Deus fará esse juízo que está previsto na Bíblia, não é? Especificamente Daniel e Apocalipse fala bem do juízo e diz que o propósito do juízo é o seguinte: o propósito do juízo é a vindicação do caráter de Deus perante o universo mediante o julgamento dos seres humanos. Interessante isso, não é? É necessário o juízo para que o caráter de Deus seja vindicado, já que foi colocado em dúvida diante do universo. E ele faz isso mediante o julgamento dos seres humanos. Eu convido vocês a abrir a Bíblia no livro do profeta Daniel, um verso bem conhecido, Daniel 8,14. Mas é sempre bom que leiamos, mesmo que seja um texto conhecido. E agora que você está com a sua Bíblia aberta, eu os convido a novamente fechar os olhos e pedirmos a unção do Espírito Santo. Bondoso Deus, estamos na tua casa para te ouvir. Estamos agora com a tua palavra aberta e queremos ouvir a tua voz através das palavras escritas no livro sagrado.
Enche o nosso coração de esperança e nos faz entender as tuas mensagens. E que o Espírito Santo atue em nós, tanto no falar quanto no ouvir, para que estejamos prontos quando o juízo se encerrar e Jesus aqui voltar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Daniel 8,14 diz: e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. E eu pergunto para vocês, se algo precisa ser purificado, é porque está impuro. Tem impureza no céu? Se não tem, por que precisa ser purificado? Ou se precisa ser purificado, é porque existe algo que precisa ser retirado. Há pessoas que dizem, os nossos pecados estão no céu. É verdade isso? Não. Está registrado no céu. O pecado ele é tão corrosivo, ele é tão mau, que até o registro causa impureza. Já perceberam isso? As profecias de Daniel indicavam que no final das 2.300 tardes e manhãs haveria o início de quê? De um juízo. Quando, ouçam, não é? No final das 2.300 tardes e manhãs, começaria um juízo. E é interessante, irmãos, que Deus trabalha informando os seus filhos, informando a sua igreja. Não há nenhum momento na história da humanidade em que a humanidade não tenha sido avisada. Nenhum momento. Desde o princípio até quando Cristo voltar, tudo que ocorre nesse planeta, os habitantes desse planeta são avisados. Ele até diz que jamais faria algo sem avisar os seus filhos, não é assim? Isso se chama privilégio, porque Deus não tem que dar satisfação a nós, mas Ele é um Deus de amor e não quer que os seus filhos se percam por falta de aviso. É assim que o pai funciona, não é? Nós, como pais, nós fazemos tudo para avisar os nossos filhos, para que eles não se percam, ou para que eles não sofram, não é? Para que eles se deem bem na vida. E assim Deus opera. Só que o inimigo faz justamente o contrário. E como estava previsto o início do juízo para o final das 2.300 tardes e manhãs, por volta do ano de 1844, foi justamente assim, nesse período, na metade, não é, do século XIX, que Satanás também usou esse período para lançar 3 grandes enganos. Enquanto Deus adverte, o inimigo faz o quê? Engana. Não é assim? Não é assim que tem sido na história da humanidade? O Senhor avisa e o inimigo engana. Vejamos aí, pode passar aí, Juninho, não é assim? 1842, um camarada chamado Charles Darwin veio a esse planeta com a ideia da teoria da evolução. Darwin trouxe ao mundo a teoria chamada teoria da evolução, onde Deus é totalmente descartado. Deus não é necessário. Deus nem existe. O homem surgiu pelo evolucionismo. Não é assim que é pregada essa história? No ano de 1848, 2 homens, Marx e Engels, iniciaram um socialismo extremo. E alguém pode dizer, o que é isso? Socialismo extremo é uma filosofia política e social e econômica, onde o Estado assume o lugar de Deus, tomando as decisões que são de Deus. O mundo tem vivido assim ou não, no socialismo extremo? O Estado lhe dá saúde, lhe dá moradia, lhe dá emprego, lhe dá educação, segurança. Não é essa a proposta do socialismo? Estas coisas Deus diz que provém de quem? Quem é que nos dá saúde, condição de vida, emprego, entendimento? Deus. Mas o Estado diz, não, somos nós que fazemos. Marx, o grande pensante do socialismo, ele diz, quando a gente diz, ele já morreu, né, mas está dito,
A religião é o ópio, ou seja, a religião é a droga do povo. Isso chega a dói nos nossos ouvidos, não é? Já que isso não provém de Deus. A terceira artimanha de Satanás nesse período em que o juízo foi dado início ao juízo, aconteceu no ano de 1848, onde teve início o espiritismo moderno. Eu esqueci de colocar ali moderno, mas foi dado início o espiritismo moderno. Por que moderno? Quando o espiritismo começou? A Bíblia diz, no Éden, não é isso, Lúcia? No Éden, foi lá que começou o espiritismo, a primeira manifestação espírita. Mas no ano de 1848 teve início agora um espiritismo diferente, moderno. E para que isso se popularizasse, foi necessário, no ano de 1857, um homem chamado Leon Hipólito Danivar Rivail, bem conhecido como quê? Allan Kardec. Ele popularizou o espiritismo. E agora sim, não é? Lá em 1848 começou com as irmãs Fox e depois ficou popularizado pelo Allan Kardec. E aí nós temos essa tríplice corrente de engano: o naturalismo evolucionista, o socialismo extremo e o espiritismo moderno. Surgiram em meados do século XIX e é uma filosofia que elimina totalmente Deus da humanidade, ou a necessidade de Deus para a humanidade. Tudo é descartado por meio dessa tríplice artimanha do inimigo. Essas três armas satânicas se opõem diretamente ao assunto de hoje. Qual é o assunto de hoje? O juízo. E por que que essas três, não é, armas de Satanás se opõem ao juízo, que estava começando justamente no ano de 1844? Se opõem porque, não havendo Deus, não temos que prestar conta da nossa vida a ninguém. Ninguém tem nada a ver com a minha. Não é isso que se diz por aí? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não existe Deus, eu não tenho que prestar conta das minhas atitudes. No entanto, a Bíblia, que é a palavra de Deus, evidencia que haveria um momento de solene evidência, não é? Um momento muito solene em que o caráter e vida dos homens passaria em revista diante do grande juiz de toda a terra. A Bíblia afirma que, ao contrário do que os pensantes do mundo atual dizem, todo ser terá que prestar conta diante do grande juiz. E quando alguém diz assim, você vai a juízo, como o cearense diz, o camarada se estremece, não é assim? Ninguém quer ir a juízo, ninguém quer ir prestar conta, mas a Bíblia diz que todos passarão pelo juízo. Não há como fugir dele. Não há. Vamos abrir a Bíblia de novo. Daniel, sendo no capítulo 7, só mudando aí, né, Júnior? 7, versos 9, é só voltar uma página de onde nós estávamos. 7, verso 9, todos encontraram, amém? Continuei olhando, isso Daniel dizendo, continuei olhando até que foram postos, o que, irmãos? Uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Suas vestes eram o quê? Como a neve. E os cabelos da sua cabeça como pura lã. E o seu trono era chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e houve mais o quê? Abriram-se os livros. O verso 13. Eu, Daniel, não é? Estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino,
para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é um domínio que, irmãos? E não passará o seu reino, jamais será destruído. Uma das coisas mais incríveis ao estudar o livro sagrado é compreender o que ele realmente está nos dizendo. Foi para isso que ele foi escrito. Para nos contar as coisas que por nós mesmos nós não teríamos condição de saber. Mas um dos grandes desafios de um adventista é entender a Bíblia como realmente ela é. A Bíblia precisa de intérprete? Não. Ela por si se interpreta. Nós precisamos sim da unção do Espírito Santo para entender o que ela está nos dizer. Nesses textos que nós lemos, duas perguntas são interessantes. Quem é o ancião de dias aqui, que Daniel descreve, não é? Sua roupa branca, seu cabelo branco, e ele está sentado no trono, e diante dele abrem-se os livros. E qual é o evento descrito por Daniel nestes versos? Alguém se arriscaria a dizer quem é o ancião de dias? Deus. Que Deus? Quando eu falo Deus, é Trindade. Eu ouvi alguém dizer Deus Pai, eu ouvi alguém dizer Jesus. Então, existem dois pensamentos, não é? E que evento é esse? Alguém diz assim: olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha um nas nuvens do céu como o filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias. Que evento é esse? Silêncio, não é? Silêncio no tribunal. Há pessoas que dizem assim: vem nas nuvens do céu, é Jesus voltando, não é assim? O pensamento é esse. Mas será que é isso que a Bíblia está dizendo? Não. Está falando de um outro evento. A vinda de Cristo descrita aqui não é a sua segunda vinda, aquela que nós estamos aguardando, mas a sua entrada no lugar santíssimo para fazer a obra de juízo. Ou seja, ele entra para julgar, ele faz duas coisas ao entrar no lugar santíssimo, no início do juízo, no dia 22 de outubro de 1844, não é? Entra no lugar santíssimo para fazer duas coisas: iniciar o juízo e fazer expiação pelos pecados de todos aqueles que o aceitam como Salvador. Essas são duas funções que ele realiza desde 1844. E o ancião do dia, que ele diz que ele vai à frente, é Deus Pai. Essa figura, não é, que nós conhecemos como Deus Pai, e que nós sabemos que é Deus como Jesus e como o Espírito Santo. Aí vem-nos uma pergunta que a gente precisa entender nessas questões de juízo. É aí, Júnior? Quantos juízos existem? Eu acho interessante que a gente pergunta, dá um silêncio. Né? Quantos juízos existem? A Bíblia responde todas as perguntas. É assim que o Leandro diz? Você tiver coragem de perguntar, ela está sempre com coragem para responder. Abra aí sua Bíblia no livro de que mesmo? Eclesiastes, no capítulo 12. É interessante que nós estamos falando de juízo e em várias partes da Bíblia nós encontramos as respostas. Eclesiastes no capítulo 12, verso 14. Amém? Esse lado aqui está mais amém do que aquele. Todos encontraram? Então nós estamos buscando qual resposta? Quantos juízos existem? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Onde está a resposta nesse verso? Quantos juízos existem? Eu ouvi um barulhinho, mas não entendi a resposta, né? Buscando a resposta. A Bíblia afirma aqui nesse verso que há apenas um juízo. Por quê? Quando eu encontro a palavra aqui, a trazer, porque Deus há de trazer a juízo.
tornou singular. Temos um juízo dividido em 3 partes. Olha que coisa interessante, né? Há um só juízo que começou em 1844 e vai até quando? Não é até a volta de Jesus. Até o fechamento da porta da graça. A essa igreja foi dada informações, irmãos, magníficas. Informações para 1000 anos depois da volta de Jesus. Amém? Mas não é para a igreja se encher de orgulho e dizer nós sabemos mais que todo mundo. Foi para que nós possamos dar ao mundo a advertência de que essa terra está condenada e que ela será destruída. Há apenas um juízo dividido em quantas partes? Em 3. E onde elas ocorrem? Olha que cadeia de informação. Um juízo, 3 partes divididas, não é? E até onde elas irão ocorrer, nós temos como saber. Juízo investigativo. Primeira parte do juízo, ela ocorre onde? Segunda parte do juízo tem por nome? Juízo de confirmação. E ela acontecerá onde? E a terceira e última parte do juízo, juízo de execução, e ela irá acontecer onde? Na terra. 2 eventos no céu e uma na terra. Aí alguém diz, mas o primeiro, juízo investigativo, nós estamos onde? No céu ou na terra? Na terra, tem alguém aqui que mora no céu? Não é? Nós estamos na terra e o juízo acontece no céu. Porque, irmãos, o juízo ocorre dentro do santuário celeste. Com o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Daniel 7,13 indica a primeira fase do juízo. Pode mudar aí, Júnior? A primeira fase do juízo, o juízo investigativo, que deu início no ano de 1844. Jesus entra no santuário, né, na parte santíssima, para dar início ao juízo investigativo. Quando Jesus foi ao céu após a sua morte, 50 dias depois da sua morte, né, Jesus morre no domingo, ressuscita, vai no céu e volta, passa 40 dias na terra, não é assim? Volta ao céu, passa 10 dias sendo preparado pelo Pai para adentrar o santuário celeste como nosso. Qual é a primeira função dele? Sacerdote. Na parte santa. 50 dias depois da sua morte, ele entra no santuário celeste e começa a trabalhar como sacerdote. Até que ano? Até o ano de 1844, em que ele agora entra no segundo compartimento para fazer juízo e expiação, a partir do ano de 1844. E aí a gente tem uma outra perguntinha, não é? Esse assunto de juízo, ele é sempre assim, perguntas e respostas. Por quem deveria começar o juízo? Nós temos tanta informação do juízo que nos surpreende, não é? Então não precisamos ter medo. A resposta está onde? Na Bíblia. Em que parte? Vocês vão ver aí. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, no verso 17. Agora, respondendo a uma pergunta do juízo, nós temos quem? Pedro, falando sobre isso. Todos encontraram? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de quem? Ele diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? É sério isso aqui, né, que Pedro está falando. O juízo começa com a casa de Deus. Se a casa de Deus precisa ser julgada, imagina aqueles que não querem acordo com Deus. Nós sabemos que todos irão participar ou precisam passar de
momentinho de curiosidade dentro do juízo. Quando Jesus adentrou o lugar santíssimo no ano de 1844, começou a julgar pela casa de Deus, não é? Pelos filhos de Deus. Qual o primeiro nome passou em juízo? De novo, eu gosto de ver o silêncio, olha. Não, melhor ouvir a resposta. Quem foi o primeiro a passar diante do juízo? Meu marido está dando a dica ali, o irmão de Caim. Como ele se chama? Abel. Por que Abel? Tem resposta, a Bíblia tem resposta para tudo que a gente resolver perguntar. Por que Abel? Porque Abel foi o primeiro a morrer. E o juízo começa pelos mortos. E mortos na casa dos morreram crentes são julgados. E por meio de qual nome o juízo é executado? O juízo tem uma norma para ser executada, não tem? Olha a resposta de novo na Bíblia. De Tiago 2,12 diz: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei a norma que rege o juízo é a lei da liberdade. Que lei é essa? Vocês observaram que o assunto do juízo é perguntas e respostas, para que fiquem na nossa mente, a gente não esqueça. O que rege, a norma que rege o juízo é a lei da liberdade. Que lei é essa? A lei dos 10 mandamentos, a lei de Deus. E uma vez uma amiga até disse assim: mas como é que a liberdade é tudo não? É só não fazer que você está livre. Não é verdade? Não mate, não roube, não adultere, não diga falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Não tem imagens diante de Deus, nenhuma. Tudo é não, para que você esteja livre. Quando você não faz, aí você está aprisionado no pecado. Por isso, chamado de lei da liberdade. Mas diante desse juízo, pelo qual o Senhor está a trabalhar em nosso favor, haverá essa é a palavra certa. Por demais glorioso. É um momento que todas as vezes que eu leio sobre ele, que eu estudo sobre ele, me emociona. Todos os momentos do juízo, todos os momentos executados por Deus, eles são gloriosos. Mas esse em especial por causa da nossa condição. Que momento é esse? Vejamos aí quando Jesus confere aos seus filhos, irmãos, o direito à vida eterna. Vocês sabem como isso ocorre? Se alguém quiser anotar para ver os detalhes, porque não dá para eu dizer todos os detalhes, são muitas páginas. Grande Conflito, página 485. Cristo reclamando o perdão meu, da Tânia, seu, nosso. Sabe quando Cristo vai diante do ancião de dias, reclamando o perdão pelos nossos pecados. Ele, erguendo as mãos feridas perante o Pai e dos santos anjos, ele diz a seguinte frase: conheço-os pelo seu nome, gravei-os na palma da minha mão. Amém? Irmãos, esse é um dos momentos mais gloriosos que há no juízo, é quando Jesus, diante do Pai, ergue as mãos, intercedendo pelo perdão dos nossos pecados. E o Pai pergunta: quem é esse? Ele diz: eu os conheço, ou eu conheço Daniel, porque eu escrevi o nome dele na palma das minhas mãos. Amém? Magnífico, não é? A intercessão de Deus diante do santuário celeste. Depois de concedido o perdão aos seus filhos, Cristo transfere. Lembram-se de que ele está fazendo juízo, é justamente concedendo o perdão,
e ele faz expiação pelos pecados por todos aqueles que confiam nele. O juízo é quando ele se oferece, não é? E diz que nos conhece, tem o nosso nome gravado em suas mãos. Ele então faz a expiação. Ele pega o pecado que outrora era nosso e ele transfere para o autor do pecado. Quem é? Quem é o autor de todos os pecados? O Senhor transfere os nossos pecados para Satanás. A Pena Inspirada diz que, concluída a primeira fase do juízo, é dado uma ordem à terra. Começou em 1844, vai até o fechamento da Porta da Graça. Quando esse momento chegar, terminou a primeira fase do juízo. Qual é a primeira fase do juízo? Juízo investigativo. Termina com o fechamento da Porta da Graça. E quando a Porta da Graça se fechar, uma outra ordem é dada no céu. Apocalipse 15, 6 a 8 diz que terminado o juízo, primeira parte do juízo, uma ordem é dada por Cristo de dentro do santuário para que as pragas sejam derramadas sobre toda a terra. Já imaginou? Nós estamos tendo o Espírito de Profecia diz que nós viríamos pertinho da volta de Jesus, gotas, né? Das pragas. E eu coloco o coronavírus como uma gota dessa para que a gente tenha ideia do que é as coisas que irão acontecer em todo o globo. Já imaginou? Diz que ao terminarem então as pragas irão ser derramadas sobre a terra e elas têm um período para acontecer. Após terminado as pragas, Jesus Cristo virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Amém? Dando início à segunda fase do juízo. O que abre as cortinas para a segunda fase do juízo é o regresso de Jesus a essa terra. Para quê? Quando Jesus vier nas nuvens do céu, no final da primeira fase do juízo, ele irá salvar alguém? Sim ou não? Não. Quando ele vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, ele não virá salvar ninguém. Sabe quando ele veio salvar? Quando ele nasceu lá em Belém. E naquele dia em que ele morreu na cruz do Calvário. Quando ele vier nas nuvens do céu, no final da primeira fase do juízo, ele irá fazer o quê? Os que foram salvos e julgados pela sua obra. Tanto a obra de salvação quanto a obra de intercessão. Aí, durante o milênio, estaremos na segunda fase do juízo. Que fase é essa? Juízo de confirmação. A gente confirma o quê? O que existe ou o que não existe? O que existe. Não pode confirmar o que não tem, não é? Então, muito obrigado. Nesta fase do juízo, serão julgados os perdidos que estarão mortos na terra, para os quais não há mais salvação. Quando a gente está estudando sobre juízo, as pessoas dizem assim: bom, e para que a gente vai participar de um juízo que não tem mais jeito? Não fica parecendo estranho? Lembram-se de que quando o Lúcifer lá no céu se revelou, ele colocou em jogo, ou colocou em dúvida o caráter de Deus. Apocalipse traz a resposta de para que há salvação quando não, para que há juízo quando não há mais salvação. Apocalipse capítulo 20, versos 12 e 13. Enquanto vocês procuram, eu vou tomar água. Verso 12 diz: vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante de quem? Então se abriram o quê?
Os livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram o quê, irmãos? Segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito onde? Nos livros. Para quê? O juízo de comprovação. Nós vimos os pecados de todas as pessoas perdidas acontecer? Não. Nós não conseguimos ver o pecado das pessoas que moram conosco, não é? Imagina de toda a história. Nós precisamos que seja mostrado tanto os seus pecados, quanto o que Cristo fez para que eles fossem perdoados. E também nós vamos ver que eles recusaram. E Deus, então, foi justo em condená-los, não é verdade? Mas qual é o verdadeiro propósito do juízo? Lembram-se que a gente falou no início? É a vindicação do caráter de Deus diante do universo, no julgamento da humanidade. Todos os que estiverem no céu, dentro do santuário, no juízo de confirmação, veremos que Deus é justo, é o justo juiz. Que Ele fez tudo para que aqueles que estão na terra, que não há mais salvação para eles, tudo foi feito e eles recusaram. 1 Coríntios 6, verso 2 diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Quando a gente se vê na forma de juiz, a gente diz, mas eu não tenho condição de julgar. Não é assim que a gente pensa? A gente se coloca, mas nós não temos condição de julgar. Como que nós vamos participar do juízo? Mas nós precisamos entender que nesse período do juízo confirmativo, lá no milênio, nós já seremos novas criaturas, transformadas no abrir e fechar de olhos, por ocasião da volta de Jesus. Nenhum vestígio de pecado estará sobre nós. Amém? Toda a nossa capacidade foi restaurada. Não há nenhum traço de pecado. Estaremos como Adão e Eva ao serem criados, com uma capacidade plena, assessorada por Jesus e os seus anjos. Então nós teremos plena condição de estar participando desse juízo. Durante o milênio, participaremos do juízo de confirmação dentro do santuário celeste. E nesse momento haverá grandes surpresas para os adventistas do sétimo dia. Sabe quais são? Pessoas que julgávamos perdidas lá estarão julgando juntamente conosco. E pessoas que nós julgávamos que estariam salvos lá não serão encontradas. E na teologia a gente ainda brinca assim: a primeira grande surpresa é eu estar no céu. Porque dizendo assim como Martinho Lutero dizia, não é? Quando eu olho para mim, eu não vejo possibilidade de salvação. Mas quando eu olho para Jesus na cruz do Calvário, não vejo possibilidade de me perder. Tá bem? Essa é a grande tarefa de Jesus, de nos salvar e nos redimir. Durante o milênio, lá no céu, estaremos com Jesus julgando e desfrutando já a eternidade. E aqui na terra, Satanás e os seus anjos estarão, né, aqui, permanecerão aqui na terra, somente eles vivos diante da terra destruída, coberta de cadáveres, não é? E eles estarão a observar o seu reino de pecado e destruição. E a Bíblia diz que Satanás estará numa prisão circunstancial. O que é isso? É uma prisão porque ele não pode fazer aquilo que ele sempre fez. E é o quê? Levar pessoas ao pecado. Pessoas estão mortas. Quais os livros que serão usados no juízo? Nós até já vimos alguns, não é? Mas só para nos fazer lembrar. Isso tem que ficar na nossa mente. Isso faz parte do que temos no céu. O primeiro livro é o livro da vida. O livro da vida, o nosso nome é escrito quando? Quando você aceita a Cristo. E é
escrito o seu nome. E aí a pessoa vai, deixa a igreja, se distancia de Deus, o anjo vai lá e apaga. É assim? Não. O livro da vida é escrito o nome quando você aceita Cristo. Ele só é apagado caso a pessoa se distancie de Deus quando ela morre. Porque enquanto a vida há esperança de salvação. Céu não é aquele negócio. Se batizou, escreve aí. Saiu, apaga. Batizou, escreve. Não. Paulo diz que nós devemos ter cuidado para que o nosso nome não seja retirado do livro da vida por ocasião da morte. Outro livro é o livro das memórias. Quando a gente estuda, o livro das memórias é fantástico. A gente sempre diz livro, imagina, né? Algo assim de escrever. Mas o livro das memórias, onde estão as obras dos filhos de Deus, obras boas dos filhos de Deus. E sabe como é que Deus faz? Ele coloca as tuas obras boas feitas por intermédio, né? Porque Ele habita em você como memorial diante dele, como se fosse placas no céu diante de Deus, as coisas boas que os seus filhos fazem. Todo ato de amor, tudo que a gente faz usado por Deus, porque isso não é próprio nato do homem, não é? Mas quando a gente se deixa à disposição de Deus, é possível fazer mediante a sua bondade e misericórdia. E isso é colocado diante de Deus como memorial do que Deus é capaz de fazer pelos seus filhos. O outro livro, triste livro, é o livro da morte. Ninguém quer o nome escrito no livro da morte, não é verdade? Alguém diz assim, mas todo mundo que morre, o nome vai para o livro da morte. É assim? Não. Nossas obras não servem para a nossa salvação, mas as obras acompanham para o juízo, sejam boas ou sejam. As obras dos filhos de Deus estão diante dele por toda a eternidade como memorial. E as obras dos perdidos estarão diante deles, acusando-os no juízo. E tem um detalhe: esses livros são comparados com a Bíblia, e de acordo com os relatos, são os homens então julgados. E será determinado no juízo de comprovação por nós, os filhos de Deus, a forma que os ímpios devem sofrer segundo as suas obras. Quando a gente teme, porque vamos participar do juízo, às vezes a gente teme mais ainda em saber que vamos colocar do lado do nome dos que morreram a forma pela qual elas irão ser destruídas. Mais ainda, precisamos estar transformados para poder ter essa capacidade de trabalhar com Deus. Tudo será registrado ao lado do nome deles no livro. Qual livro? A morte. Nós trabalharemos escrevendo o nome dos perdidos no livro da morte. Olha que coisa escrita. Não, escrevendo o nome deles não. O nome deles já está escrito no livro da morte, não é? Que passaram pelo juízo. E nós iremos colocar do lado do nome deles a forma pela qual eles irão morrer. Coisa terrível, não é? Terminado o juízo de comprovação, terminado o milênio, é início a terceira fase do juízo. Qual é essa? Terminados os 1000 anos, Jesus volta onde? A terra, chamada, e a gente às vezes nem diz muito, terceira volta de Jesus, sabiam disso? Primeira volta, primeira vez ele veio morrer por nós, segunda vez ele virá nos buscar, e a terceira vez ele irá fazer o quê? Executar o juízo que já está determinado, acompanhado pela multidão dos remidos e de todos os anjos.